cumprimentando os meus amados irmãos do Facebook, também cumprimentando os meus amados irmãos do Kauai, que Deus esteja abençoando a todos, derramando aí da sua graça, do seu poder. Eu quero estar orando, com os amados irmãos aqui. Eu quero estar nesse momento colocando os nossos corações em Deus e falando com Deus, a respeito de tudo que nós aí necessitamos através dessa oração aí, através dessa busca incessante pelo Espírito Santo dele, para que ele venha aí estar fazendo infinitamente mais na minha vida e na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esse momento. Muito obrigado, ó Deus, pelas tuas mãos poderosíssimas, Pai. Assim, Senhor Deus, eu louvo, engrandeço, magnifico, exalto, Senhor Deus, o teu santo nome. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, faça, Senhor Deus, resplandecer da tua glória, Senhor Deus, que seja assim um tempo, aleluia, de vitória, um tempo de entrega, um tempo, Senhor Deus, aleluia, de nós estarmos, ó Pai, experimentando aí do teu Espírito Santo, das tuas mãos potentes, ó Pai. Visita, Senhor Deus, aleluia, nesta manhã, Senhor Deus, de um modo especial, Senhor Deus, a cada mamãe, Senhor Deus, que hoje, ó Pai, aleluia, nós comemoramos o Dia das Mães, Senhor Deus, nós sabemos que o Dia das Mães, ó Pai, todos os dias, Senhor Deus, dias, Senhor Deus, maravilhosos, ó Pai, que nossas mães têm, Senhor Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos ajudado dia a dia, mas nós escolhemos um dia especial, Pai, e hoje é esse dia especial, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor esteja, Senhor Deus, derramando mais e mais, Senhor Deus, do teu poder, da tua unção, do teu Espírito, ó Pai, e faça resplandecer, Senhor Deus, da tua glória, Senhor Deus, sobre todas as mamães, fazendo, Senhor Deus, com que elas, ó Pai, venham no teu nome, ó Pai, aleluia, ser abençoadas, curadas, transformadas, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome. Também abençoa, Senhor Deus, todos os nossos amados irmãos, ó Pai, irmãs, ó Pai, que têm, Senhor Deus, se colocado na tua presença, Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, sentindo sensíveis à voz do teu Santo Espírito, esteja, Senhor Deus, ouvindo, ó Pai, as orações, os clamores. Assim, Senhor, nós te pedimos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, que tempo maravilhoso, que tempo bom, Vamos estar engrandecendo, o nosso Mestre nessa manhã. Vamos estar colocando a nossa vida no altar do Senhor e falando com Ele a respeito, de tudo que, aleluia, Ele tem feito comigo e contigo, aleluia, nessa manhã. Nós estaremos aí abrindo, as Sagradas Escrituras aqui para estar falando um pouquinho mais do nosso Deus. Nós já estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Já tem algumas pessoas conosco aqui. Eu quero, nesta manhã, falar com Luana. Luana, seja bem-vinda. Danner, também seja bem-vinda. Niele, Valmir, seja bem-vinda. Lula, seja bem-vinda. Aleluia, que Deus esteja abençoando aí, aleluia, a vida de cada uma de vocês, cada um de vocês esteja sendo aí derramada das bênçãos sobrenaturais do nosso Deus, amém? Então, programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, amém? Ali, seja bem-vinda. Então, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, e eu quero fazer todos bem-vindos, Nós somos aqui da Travessa Souza Andrade, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação tem variado aí entre 6 e 7h30, é o horário que nós estamos começando aí. E eu sou o pastor Carlos Sales, pastor da Igreja Efraim, responsável aí por essa programação, e também Deus tem aí nos dado, a cada dia um novo ânimo, para nós darmos continuidade a tudo que Ele começou na nossa vida, E nós vamos aí estar tirando de Apocalipse no texto capítulo 6, do 9 ao 11 aí, para nós estarmos falando um pouquinho mais da palavra do Senhor. O texto bíblico é Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 11. E a reflexão, nós estamos aí na era dos mártires,
A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa Dacília, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um feliz Dia das Mães para a senhora, para Ana Paula, também para Márcia, para todas as mamães da família da senhora, tá bom? Deus abençoe. Então, hoje é dia 14, né? Dia 14 do 5, 14 de maio de 2023, nós estamos aí louvando, engrandecendo e magnificando o nome do Senhor. Nós temos cultos. Os cultos aqui na Travessa Souza Andrade são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo. Amém? Glórias a Deus. Seja bem-vinda, Samanta. Deus esteja te abençoando aí, operando maravilhosamente. E também Joana, né? Joana Silva, que Deus esteja te abençoando. Ela disse assim: bom dia, pastor, peço oração pela minha vida sentimental, que Deus esteja te abençoando aí, abençoando a sua vida sentimental, que Papai do Céu esteja derramando aí do seu mover, que você venha encontrar uma pessoa que venha satisfazer o seu coração, você satisfazer o coração dela, que o Espírito Santo do Senhor esteja aí iluminando você e que você seja bem, aí verdadeiramente benquista, né? Aleluia, diante dessas mãos potentes do nosso Deus, que Ele venha aí te encaminhar ao caminho certo para uma vida sentimental. Amém? Deus te abençoe. Então, eu convido os amados irmãos, né? Aqueles que puderem estar conosco, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, serão muito bem-vindos. Amém? Então, que Deus esteja abençoando aí. Eu tenho deixado aí 2 links dos meus YouTubes, peço aos amados irmãos e amigos que estejam aí chegando, né? E compartilhando aí com outras pessoas que você conhece, também se inscrevendo no canal, também assistindo os vídeos, deixando o seu like, será muito bom, né? Ative o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos. Que Deus esteja aí operando, né? De uma maneira maravilhosíssima. Amém? Glórias a Deus. Deus é bom, né? Então quero ler, pega aí a sua Bíblia, vamos estar abrindo aí em Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 ao 11, né? Apocalipse 6, do verso 9 ao versículo 11. Quero estar compartilhando com os meus amados irmãos. Aleluia, glórias a Deus. 6, 9 a 11. E havendo aberto o 5º selo, viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas a nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada a veste branca, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco, aleluia, de tempo, até que também completasse o número, aleluia, de seus conservos e seus amados irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Assim, o Senhor, aleluia, Ele está conservando, aleluia, os santos, né? O Senhor tem cuidado dos seus santos e nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ter paciência, porque verdadeiramente o Senhor, Ele tem cuidado dos seus. O Senhor é aquele que tem derramado das suas mãos potentes, do seu grande amor, do seu sobrenatural, e nós só temos a agradecer ao nosso Deus. A paz do Senhor Jesus também, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja te abençoando aí, um feliz Dia das Mães, que Papai do Céu esteja operando aí na sua vida, feliz Dia das Mães para a senhora e também para todas as suas filhas, né, que são mamães, que Deus esteja aí abençoando poderosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero então dar a introdução, aleluia. A introdução nós já fizemos, nós vamos hoje
entrar verdadeiramente em tudo aquilo que Deus tem aí nos colocado, né, a respeito do evangelho, dos mártires, né, da igreja cristã, né, e a perseguição sob o poder de Nero. Também Jéssica Fox, seja bem-vinda, minha amada irmã, Deus esteja te abençoando aí, Deus esteja abençoando a todos, né, no nome santo do nosso Senhor, aleluia, Jesus Cristo. Deus esteja operando aí também sobre a nossa amada irmã Nair, que Deus esteja aí operando sobre todos. Nós já estamos aqui no Kauai com mais de 1.200 pessoas, que Deus esteja aí abençoando a todos, aquelas que são mamães, que Deus esteja operando aí maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um feliz Dia das Mães para todas, em nome de Jesus. Então, entrando aqui no texto que eu quero trazer para os amados irmãos, conforme eu já disse, história dos mártires cristãos até a primeira perseguição sobre o poder de Nero. O Evangelho de Mateus, Cristo, ao ouvir a confissão de Simão Pedro, diante dos demais, reconheceu abertamente ser ele o Filho de Deus. Percebeu ali a mão providencial do Pai e, fazendo um trocadilho com o nome de Pedro, que significa pedra, e consigo próprio, que é a rocha, afirmou que sobre aquela rocha edificaria a sua igreja, edificá-la-ia com tal força que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Nestas palavras deve-se observar 3 coisas. Primeiro, que Cristo tinha uma igreja neste mundo. Segundo, que esta igreja sofreria intensa oposição, não só por parte do mundo, mas por todas as forças e poderes do inferno. E a terceira, que esta mesma igreja, apesar de todo o poder e maldade do diabo, haveria de permanecer. Vemos essas profecias confirmadas de maneira maravilhosa em toda a trajetória da igreja até o dia de hoje. Completamos claramente o seu cumprimento. A igreja estabelecida por Cristo tem resistido às oposições de reis, governadores e autoridades deste mundo. Apesar de tudo, tem suportado e retido o que é, aleluia, o que é seu. É maravilhoso observar a vitória sobre as tempestades. E para melhor exposição desse fato, preparei essa história desejando primeiramente que as grandiosas obras de Deus em sua igreja sejam para a glória dele. Segundo, aleluia, glórias a Deus. Segundo, que a exposição da história da igreja redunde em maior conhecimento e experiência a todos nós e edificação da nossa fé cristã no nosso Senhor e Salvador. Amém? Glórias a Deus. Como não é nosso propósito narrar a história do nosso Salvador, nem antes nem depois da sua crucificação, basta que recordemos aos leitores que desbaratamento dos judeus após a ressurreição, ainda que um apóstolo o tenha traído, ainda que outro tenha negado, sob solene juramento, e ainda que outros o tenham abandonado, exceto aquele discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, a história de sua ressurreição redirecionou os corações de todos eles, e após a descida do Espírito Santo, infundiu-lhes nas mentes uma nova confiança para proclamar o nome de Cristo, confundindo os governadores judeus e assombrando os prosélitos gentios. Estevão foi o primeiro a padecer. Sua morte foi
ocasionada pela fidelidade que pregou o Evangelho aos delatores e assassinos de Cristo. A fúria desses elevou-se de tal ponto que arrastaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Conforme se supõe, o martírio de Estevão deu-se entre a Páscoa seguinte, aleluia, da crucificação de Nosso Senhor e no primeiro aniversário de sua ascensão na primavera. Segue-se então grande perseguição contra todos os que professavam crer em Cristo como Messias, o profeta. Lucas relata que fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Cerca de 2.000 cristãos, inclusive Nicanor, um dos 7 diáconos, foi martirizado durante a tribulação que sobreveio no tempo, aleluia, de Estevão. Tiago, o maior, o próximo mártir, mencionado por Lucas em Atos dos Apóstolos, é Tiago, filho de Zebedeu, irmão mais velho de João e parente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sua mãe, Salomé, era prima de Maria. Este segundo martírio aconteceu antes de se completar 10 anos da morte de Estevão. Então logo foi designado governador da Judéia, Herodes Agripa, com o propósito de reconciliar-se com os judeus, suscitou intensa perseguição aos cristãos. No intuito de dar um golpe eficaz, lançou-se contra os seus dirigentes. Não podemos deixar de mencionar o relato de uma eminente, aleluia, de um eminente escritor primitivo, Clemente de Alexandria. Conta-se ele que quando Tiago era conduzido ao lugar do seu martírio, seu acusador foi levado ao arrependimento e, caindo-lhe aos pés, pediu perdão e confessou-se cristão, dedicando, aleluia, ainda que o apóstolo, deixa eu ver se é isso mesmo, decidindo ainda que o apóstolo não receberia sozinho a coroa do martírio. Juntos foram decapitados. Assim Tiago, o primeiro mártir apostólico, recebeu decidido e bem disposto aquele cálice que afirmara que ele, ao nosso Salvador, estava pronto a beber. Timão e Parmenas sofreram o martírio na mesma época, o primeiro em Filipos e o segundo em Macedônia. Estes acontecimentos ocorreram em 44 depois de Cristo. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Graziela Matos, que Deus esteja te abençoando aí. Saudades assim que dói, né? Saudade que dói, porque você está distante e a gente não pode contar com você aqui conosco mais, mas uma saudade assim boa, tá bom? Deus abençoe você, feliz Dia das Mães, um abração em Lázaro, seu marido, e também nas meninas aí, que Deus esteja abençoando aí a todos vocês, amém? Deus abençoe, Deus proteja, Deus cuide de vocês e felicidade, né? A todas as mamães aí da sua casa, amém? Glórias a Deus. Falando de Filipe agora, nasceu em Betsaida, Galileia, trabalhou diligentemente na Ásia Superior e sofreu um martírio em Heliópolis, na Frígia. Foi açoitado, lançado no cárcere e depois crucificado em 54 depois de Cristo. Mateus era cobrador de impostos, nascido em Nazaré, Galileia, escreveu seu evangelho em hebraico, que depois foi traduzido para o grego por Tiago, o menor. Os cenários de seu labor foram Pártia e Etiópia. Este último foi também cenário de seu martírio. Foi assassinado com uma alabarda na cidade de Nabada no ano 60
depois de Cristo. Tiago, o menor. Alguns supõem-se que tratava de um irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, filho de José, e de uma mulher que ele teve antes de Maria. Isto muito é duvidoso. E concorda em demasia com a superstição católica de que Maria jamais teve outros filhos além de Jesus. Escolhido para supervisionar as igrejas de Jerusalém, foi o autor da epístola que leva o seu nome. Aos 99 anos, foi espancado, apedrejado pelos judeus, que finalmente abriram-lhe o crânio com um garrote, e esse faleceu, morreu. Matias, dele sabe-se menos que da maioria dos discípulos. Foi-lhe escolhido para preencher a lacuna deixada por Judas. Sofreu apedrejamento em Jerusalém e em seguida ele foi decapitado, morreu. Também Matias. André, irmão de Pedro, pregou o evangelho a muitas nações na Ásia. Ao chegar, porém, a Edessa, foi preso e crucificado. As extremidades de sua cruz foram fixadas transversalmente no solo. Daí a origem do nome Cruz de Santo André. Na realidade, ele foi crucificado em uma cruz em forma de X, a cruz de Santo André. Mateus, ou melhor dizendo, Marcos, filho de judeus, da tribo de Levi, supõe-se que foi convertido ao cristianismo por Pedro, a quem serviu como amanuense, e sob a sua supervisão escreveu seu evangelho em grego. Marcos foi arrastado e despedaçado pela população de Alexandria na grande solenidade do ídolo Serepis, tendo terminado sua vida terrena em mãos implacáveis. Pedro, dentre muitos outros santos, o bem-aventurado apóstolo Pedro foi condenado à morte e crucificado em Roma. Segundo escreveram alguns outros, contudo, não são boas, duvida disso Hegésipino conta que o povo, ao perceber que Nero procurava razão contra Pedro para matá-lo, rogou intensamente ao apóstolo que fugisse da cidade. Persuadido pela insistência deles, Pedro dispôs a fugir e, ao chegar, porém, à porta, viu o Senhor Jesus Cristo que lhe vinha ao encontro. Adorando Pedro, indagou: Senhor, para onde vais? Ao que ele respondeu: vou para ser de novo crucificado. Pedro, ao dar-se conta de que era de seu sofrimento que o Senhor falava, voltou à cidade. Jerônimo afirma que foi crucificado de cabeça para baixo por petição do próprio Pedro, por julgar indigno de ser crucificado da mesma maneira que seu Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Paulo, outro que, por seu enorme e indiscutível trabalho na promoção do Evangelho de Cristo, sofreu nessa primeira perseguição de Nero. Foi o apóstolo Paulo que conta a Abdias que, quando se deliberou a respeito de sua execução, o imperador enviou 2 de seus cavaleiros, Férega e Partêmio, para dar-lhe a notícia de que seria morto. Ao chegarem ao apóstolo, que instruía o povo, pediram que orasse por eles para que crescem. Paulo garantiu-lhes que creriam em breve e seriam batizados diante de seu túmulo. Logo vieram os soldados e o levaram ao lugar da execução, e depois de haver orado, ofereceu o pescoço à espada. Judas,
escritor de uma das epístolas universais, era comumente chamado Tadeu. Foi crucificado em Edessa em 72 depois de Cristo. Esse Judas é um meio-irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bartolomeu pregou em vários países. Ao traduzir o Evangelho de Mateus para um dos idiomas da Índia, propagou neste país. Por último, foi cruelmente açoitado e crucificado pelos conturbados idólatras. Tomé, também chamado Dídimo, pregou o evangelho em Pártia e na Índia, onde, ao provocar a ira dos sacerdotes pagãos, morreu, atravessado por uma lança. Lucas foi o autor do evangelho que leva o seu nome. Viajou com Paulo a vários países e suponha-se que tenha sido pendurado em uma oliveira pelos idólatras sacerdotes da Grécia. Simão, de sobrenome Zelote, pregou o evangelho na Mauritânia, África, e até na Grã-Bretanha, onde foi crucificado em 74 depois de Cristo. João, o discípulo amado, era irmão de Tiago o maior. As igrejas de Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e Tiatira foram fundadas por ele. Enviado de Éfeso a Roma, conta-se que foi jogado num caldeirão de óleo fervente, de onde escapou milagrosamente, sem dano algum. Domiciano exilou-o na ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse. Nerva, o sucessor de Domiciano, libertou-o dentre todos os apóstolos, foi o único que teve a sua morte natural. Barnabé era natural de Chipre, porém de descendência judaica. Supõe-se que sua morte tenha ocorrido por volta do ano 73 depois de Cristo. A despeito das contínuas perseguições e dos severos castigos, a igreja crescia sem parar. Estava profundamente arraigada na doutrina dos apóstolos e era abundantemente regada com o sangue dos mártires. Então, essa era dos mártires diz que quanto mais matava os cristãos, quanto mais os cristãos morriam, parecia que o sangue dos cristãos era como semente, nascia muito mais cristãos. E quanto mais nascia cristãos, mais eles queriam matar. Eles quem? As autoridades queriam matar. Uma vez ou outra aparecia um que tinha um coração para com os cristãos, mas a maioria queriam acabar com os cristãos. Nós precisamos, então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, orar, clamar e pedir ao Espírito Santo de Deus que esteja aí entrando com providências na minha vida e na tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Porque o tempo é difícil e nós precisamos rogar a Deus para que Ele venha com seu poder, para que Ele venha, aleluia, com a paz que excede todo entendimento. Ele venha cuidar da minha vida, Ele venha cuidar da tua vida. Nós vivemos momentos, amados irmãos, e esses momentos que nós estamos vivendo são momentos assim de paz. Ou nós podemos dizer de uma aparente paz, né, que a igreja está vivendo. Mas o que eu estava dizendo a respeito da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quanto mais perseguida, mais nascia cristão. Hoje a igreja ela não tem uma perseguição conforme no passado. E a igreja, amados irmãos, quando era perseguida, ela se reunia nos matos,
ela se reunia, conforme diz a palavra do Senhor, nos montes, né? Conforme no Monte da Oliveira, no Monte das Oliveiras. A gente vê que eles reuniam nas casas, oravam nas casas. Então, eles rumavam estratégias para estar adorando e magnificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, nós não somos perseguidos conforme foram nossos irmãos, a igreja primitiva, como foram nossos irmãos no passado. Mas hoje, meu amado irmão, nós não arrumamos e não arranjamos, conforme diz o mineiro, tempo para estar adorando o Senhor. Nós vivemos uma apostasia tão grande, amados irmãos. Nós temos 24 horas no dia. Dificilmente nós tiramos um tempinho para fechar a porta do nosso quarto e ajoelhar, agradecendo ao Senhor. Nós não temos tempo para estar dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, para estar falando: Senhor, eu estou aqui, eu vim para te adorar, eu vim para servir ao Senhor, eu quero fazer a diferença. A gente não tem tempo mais. Nós precisamos ter o tempo necessário para dar, para doar ao Senhor e falar: Senhor, eu quero estar te servindo. Hoje nós estamos no Venha Nós. E sempre quando nós chegamos dentro da igreja, a gente está assim: venha a nós, venha a nós, venha a nós o teu reino. A tua vontade fica para depois, a tua vontade fica para depois. A vontade tua fica para depois. Mas nós precisamos entender que a conta vai chegar. Nós precisamos entender, meu amado irmão, que, aleluia, muitos naquele dia dirão para o Pai: Pai, eu preguei no teu nome, eu evangelizei, eu expulsei demônios. E o Pai vai falar assim: afastai-vos de mim, que eu não conheço a vocês. Nós precisamos, amados irmãos, mergulhar. Nós precisamos, aleluia, nos encher de Deus a ponto das pessoas olharem para mim, as pessoas olharem para você e falar assim: eu vejo na tua face o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos brilhar, nós precisamos sentir o aroma, aleluia, de Cristo. Muitos filhos têm o cheiro do Pai, têm a voz do Pai. Eu sei que aqui na minha casa muitas vezes as pessoas telefonam para aqui, talvez são os amigos do meu filho, né, dos meus filhos, e quando começa a falar, pensam que estão falando com os meus filhos, e vice-versa. Nós precisamos entender, meu amado irmão, que nós temos que ter a voz do Pai, o cheiro do Pai. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, andar, nos portar como o Pai. Nós precisamos. Quando Pedro, ele traz Jesus, aqueles que estavam com Pedro dizem assim: tu também é um deles, o teu modo de proceder te condena. Tu também é um deles, tu andava com ele. A gente precisa, amados irmãos, ter esse sentido aguçado da presença de Deus. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: Senhor, eu estou pronto, Pai, a dar a minha vida pelo Teu Evangelho. Quantos dos nossos amados irmãos, homens poderosíssimos na palavra, cheios da virtude do Espírito Santo, milagres. A palavra do Senhor diz que quando Jesus veio e falou, confirmou, né, o chamado de Pedro. E Pedro, ele deu a sua vida por Jesus, mas a sombra de Pedro, ela chegava a curar as pessoas. Quando Pedro ia visitar uma cidade, colocava os doentes no caminho e a sombra de Pedro ia passando ali e aqueles doentes eram curados. Os pedaços de roupa de Paulo, né, lenços, aventais, eram levados aonde estavam as pessoas doentes, colocados sobre os doentes. Aqueles doentes eram sarados, eram curados. Hoje, quantas pessoas têm sido curadas através da minha, da tua oração?
Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dar valor a tudo que o Pai tem nos dado, a tudo que o Pai tem nos ensinado. Nós precisamos nos colocar. Então, eu estava falando e tenho falado a respeito de fundamentos. O fundamento da igreja primitiva. A gente vê que, em primeiro lugar, Jesus, ele é a rocha onde nós estamos firmados. Mas a cada dia, a cada momento, o testemunho vivo é o sangue dos seus discípulos, é o sangue daqueles que seguem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito sangue foi derramado para que nós pudéssemos estar aqui nesta manhã, louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coloque o teu nome, aleluia, diante do Senhor e fala: Senhor, eu quero ser transformado pelo poder do teu Santo Espírito. Eu quero ser transformado pela tua mão poderosíssima. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, transforma-me. Faz de mim, Senhor, um santuário para teu louvor. Eu quero a cada dia estar te agradecendo. Eu quero a cada dia estar colocando o meu nome no livro da vida, para que o Senhor venha fazer infinitamente mais sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre todos os meus. Amém? Então que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, operando, aleluia, sobre a tua vida, operando sobre os teus filhos. Que Deus esteja operando sobre todos, né? Toda a sua parentela. Então que Deus esteja aí abençoando também na data desse dia todas as mamães. Que Deus esteja fazendo infinitamente mais sobre a vida de vocês. Amém? Glórias a Deus. Eu quero orar, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Mais uma vez, ó Deus, eu te agradeço por essa manhã. Mais uma vez, Senhor Deus, eu peço ao Senhor que o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja indo de encontro aos meus amados irmãos e irmãs. Faça resplandecer da tua glória, faça, Senhor Deus, com que teus filhos e filhas, ó Pai, possam, Pai, aleluia, no teu nome ser, Senhor Deus, transformados, ó Pai. Que o Espírito Santo do Senhor faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado, que seja um tempo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, de agradecimento, um tempo, Senhor Deus, de louvor, um tempo, Senhor Deus, de nós estarmos infinitamente mais, Senhor Deus, louvando, engrandecendo e magnificando ao teu santo nome. Assim, Senhor Deus, nós falamos, ó Pai, que temos um imenso prazer, ó Pai, de estar, Senhor Deus, falando, aleluia, do teu grande amor, do teu poder, ó Pai, do teu sobrenatural. Abençoa, Senhor Deus, a todos aqueles, ó Pai, que têm, Senhor Deus, dado crédito, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor Deus, a pregação do teu evangelho, e faça, Senhor Deus, com que cresçam, Senhor Deus, diante da tua presença. Assim, Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, na data desse dia. Renova, Senhor Deus, a fé, Senhor Deus, dos teus filhos e das tuas filhas, ó Pai, para que possam, Pai, no teu nome, ó Pai, ver, Senhor Deus, a tua glória, Pai, sendo elevada, Senhor Deus, às alturas, Pai. Ministra, Senhor Deus, com teu poder, ministra com a tua unção, e faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. No teu nome, Pai, seja, aleluia, proferida, Senhor Deus, as bênçãos, ó Pai, sobre as tuas filhas e os teus filhos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, Deus proteja, Deus esteja te guardando. Que tenha aí todos, aleluia, uma semana abençoadíssima, um domingo abençoado, domingo do Dia das Mães aí abençoadíssimo, com a família, né? Que seja assim um tempo maravilhosíssimo. Amém? Deus esteja abençoando também a nossa amada irmã Joana Silva, também com a sua vida sentimental, que Deus esteja operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Um abração do pastor Carlos e recebam a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém
e amém. Amém? Deus abençoe, com na paz. Deus esteja protegendo, guardando, livrando do mal, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Franciele Ventura, Deus esteja te abençoando. Um abração, minha amada irmã. Glórias a Deus. Fica na paz.